Boa tarde, pessoal. Sou eu novamente, a Prof. Silvânia, para finalizarmos o assunto que será objeto de nossa primeira E. Havíamos começado em dois vídeos anteriores o início do mundo medieval, né? O estudo sobre essa nova realidade histórica que pouco a pouco substituirá o mundo romano do Ocidente, a banda ocidental do Ocidente. Então, vimos, não é, as mudanças provocadas desde a crise do Império Romano, vimos também a importância do Reino Franco, né, na consolidação do cristianismo e na propagação do cristianismo, na conversão de outros povos germânicos ao cristianismo romano. Então, hoje, para encerrarmos, né, essa trajetória em relação à constituição do feudalismo, né, dessa nova realidade histórica que vamos chamar de mundo feudal, nós vamos ver as relações sociais e de poder, né, de trabalho, as relações econômicas nesse universo, tá certo? Então, lembrando aí que aquelas crises, né, a crise do século III, lá em Roma, levou à formação de estruturas, digamos, pré-medievais, né, que vão dar origem, que vão dar suporte, né, às relações sociais que vão se formar a partir do século IX, por aí, tá certo? Então, a fixação da população no campo, com a relação de trabalho chamada colonato, que nós vimos, a tendência à autossuficiência das vilas romanas, né, das grandes propriedades romanas. Isso também vai ser um ponto relacionado ao senhorio, que são as grandes propriedades feudais, né, ou feudo, como é mais conhecido. A questão da cristianização do poder, né, lembrar que os francos terminam por propagar o cristianismo, né? E, por fim, a ruralização dessa sociedade, né? O enrijecimento das hierarquias sociais, dos grupos sociais com funções bem definidas, não é? E com distanciamento social, olha aí a palavra, olha a expressão distanciamento social, mas entendido aqui como o topo da hierarquia, né? Que vão ser os senhores de terra e de armas, e a base dessa hierarquia, que são os trabalhadores. Isso entendido que trabalhadores, aí dentro dessa ideia, né, nós temos, dessa categoria, né, a partir do trabalho, nós temos uma diversidade, né, entendendo que a maioria é camponesa, né, a maior parte do trabalho se emprega no campo, né, por muito tempo foi assim. Tá certo? Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto, lembrando aqui alguns reinos romanos germânicos, e que vimos que o reino franco foi o que se destacou, não é isso? A partir das dinastias merovingia e carolíngia, houve uma expansão do espaço territorial, não é? E de domínio desse reino, que terminou por subjugar outros reinos bárbaros, outras populações germânicas também, mas que foram submetidas ao poder, não é? dos carolíngios e à fé cristã. Falamos anteriormente do arianismo, que era uma das vertentes do cristianismo, né, interpretativas, o arianismo porque veio do bispo, né, chamado Ário, e daí arianismo, né, que se diferenciava do cristianismo romano em algumas interpretações né, da Bíblia, dos textos sagrados, e com relação à natureza do Cristo. Certo? E também o cristianismo romano avança, né, com o auxílio militar dos reis francos, né, ele avança também sobre o paganismo, né, sobre as religiões politeístas de outros povos germânicos. Bom, nesse avançar, é bom lembrar aqui que enquanto a dinastia franca, né, tanto a merovingia
quanto a Carolíngia terminou por cada vez mais se desmembrar em seu patrimônio territorial, lembrando que era uma prática dos germânicos, né? Perceber o reino, o território do reino como território particular, território do rei, da família real, e que, para conseguir auxílio administrativo e militar, né, nessa administração do império, eram distribuídas terras aos grandes nobres, né, aos grandes senhores, em troca de serviços militares e do próprio auxílio na administração do reino. Além disso, havia a prática, né, da divisão da herança entre os herdeiros do rei. Eu lembro aqui, é bom colocar, que essa prática de dividir a herança com todos os filhos, ela foi, pouco a pouco, sendo barrada depois, não é? Porque essa partilha estava levando a uma redução considerável do próprio poder territorial do rei. E a partir do século IX, X, né, mais para o X, a gente tem aí a chamada lei da primogenitura, em que, a partir dessa lei, né, se estabeleceu que quem iria herdar o patrimônio territorial, né, de um rei, de um grande senhor, seria o filho mais velho, seria o primogênito, tá certo? Mas antes disso, nós tivemos a desagregação do chamado Império Carolíngio, o Império de Carlos Magno, né? Maior soberano da dinastia, né? e do próprio Reino Franco e da dinastia carolíngia. Então, o seu reinado, ele era centrado, né, o seu império, centrado na pessoa de Carlos Magno. Ele distribuiu benesses, não é? Ele terminou por usar, né, digamos assim, essa prática germânica de compensar com benefício, com doação, né, de cargo ou de terra, os serviços prestados, né, pelos seus grandes guerreiros, seus grandes nobres, tá certo? Então, terminou que, com a morte de Carlos Magno, ele era um guerreiro admirado, não é? Mas, ao morrer, essa autonomia que tinha os seus funcionários, né, os seus grandes nobres, que eram condes, que eram marqueses, que eram duques, eles pouco a pouco vão se voltar, não é, para os seus territórios, para os territórios que foram confiados a eles, não é? E atuar como verdadeiros senhores desses territórios. É bom lembrar que no século IX, né, e até um pouquinho antes, a Europa Ocidental ela voltou a ser assediada por novas incursões, novas invasões de outros povos, né? Então, os mouros, né, nas franjas, nas costas, né, na parte litoral da Europa meridional, ali pela Península Itálica, pelo sul da França, tribos eslavas, né, tribos chamadas magiares, né, que seriam os húngaros depois, os normandos, mais conhecidos como vikings. Então, a Europa vive um novo momento, né, daquele rebuliço que a gente tinha falado anteriormente, certo? E aí, essa onda, essas novas ondas de invasão, leva a, mais uma vez, à insegurança e ao medo. Esse contexto termina por fortalecer ainda mais os poderes particulares. Vejam a questão onde nós queremos chegar. Com o Império Carolíngio, não é, havia uma delegação de poderes. O rei, o imperador, delegava poderes aos seus auxiliares para administrar, né, o reino. Um reino maior, mais estendido, com vários povos, não é? E ele precisava desse corpo de funcionários fiéis a ele, certo?
Então, a cada doação e a cada transferência de delegação de responsabilidades, né, para o conde, para o marquês, para o duque, eles se dava em termos de respeito ao rei, né, e em termos pessoais também, porque havia uma cerimônia, inclusive, né, dessa troca de compromissos entre o rei, né, e os grandes nobres. Depois que o Império Carolíngio ele se divide, né, inclusive se divide entre os netos de Carlos Magno, certo? Como está aí posto. Carlos o Calvo ficou com um território correspondente à França Ocidental. Lotário era o filho mais velho, né? Ele ficou com um território central, como está posto aí, territórios correspondentes às atuais Bélgica, Holanda, Suíça, e parte leste da França e oeste da Alemanha, além do norte da Itália. O Luís, o Germânico, ficou com a banda oriental, a França Oriental, certo? Acontece que há uma mudança com as novas invasões. Com as novas invasões, cada vez mais esses senhores, esses grandes nobres, vão agir como se fossem nobres com direitos particulares, ou seja, eles também vão fazer contratos, né, de vassalagem, compromissos com outros nobres menores, né, nobres que vão servi-los militarmente. Percebam, eu botei um roteiro lá no Open Redu para vocês, pedindo que vocês diferenciassem vassalo de servo. Isso é um equívoco muito comum de ocorrer, de se confundir vassalo e servo. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa relação que vai se formar entre os senhores de terra. Um que doa a terra e um que recebe a terra. Os dois, tanto o que doa quanto o que recebe, esses dois senhores, eles são homens de estatutos superiores da sociedade, de estratos superiores da sociedade, com estatutos de homem livres, né? E eles, a sua principal função nesse contrato, aquele que recebe o feudo, aquele que recebe a terra, não é? Que contrai que faz um contrato com aquele senhor que está doando a terra, ele vai se comprometer principalmente, o vassalo se compromete principalmente com serviços militares. Numa Europa que, novamente, sofre o assédio de invasores, de novos invasores, a necessidade de defesa é imperativa, né? Era necessário defender os territórios, e nessa defesa vem as alianças, vem os acordos para se formar comitivas, né, de militares, ou seja, um senhor poder convocar outros senhores para lhe auxiliar na defesa de territórios, tá certo? Então, vamos aqui dar continuidade. Então, esses elementos que nós estamos falando são elementos formadores e estruturadores do que a gente vai chamar de feudalismo, que não tem uma, como é que eu posso dizer, uma homogeneidade, não é? As práticas chamadas feudais, elas vão ocorrer de diferentes maneiras, né? Então, a gente prestar atenção, né, nesses aspectos novos, né, e que vão se consolidar. Entre o século IX ao XI, a gente tem realmente o que a gente chama de feudalismo. E esse feudalismo, ele está mais presente, ele é mais forte no que foi o coração do Império Carolíngio, nessa Europa ali central, né, onde a partir da França, do que hoje é Bélgica, Holanda, né, partes da Alemanha. Então, é nesse território aí que a gente está falando realmente dessas relações feudo-vassálicas, certo? Então, vamos retomar aqui. Intensificação da ruralização, ou seja, o abrigo, a procura de proteção no campo, junto às grandes propriedades, junto aos grandes senhores dessas propriedades, né? O fortalecimento do poder desses senhores, né, desses homens de terra e de armas,
a prática, né, a consolidação dessa prática de reciprocidade, de troca entre senhores, né, troca de compromissos assumidos. Então, a gente tem aí o fortalecimento dessa compensação de serviços militares com a doação, com a compensação de uma doação. E aqui eu quero chamar a atenção para a ideia de feudo, já que a gente está falando de feudalismo, de onde é que vem feudo? Né? Então, eu peguei aqui um dicionário histórico, um vocabulário histórico, feudo, prestem atenção aí. A palavra deriva do germânico feu, que quer dizer gado, com o sentido de um bem dado em troca de algo. Inicialmente, no final do século IX, o feudo era dado pelo rei em troca de serviços prestados à monarquia, relativos à guerra e à administração. Então, é o que fez, principalmente, Carlos Magno, né? Quando dividiu seu império administrativamente em condados e marcas, e também em alguns ducados. Então, esses grandes nobres, esses grandes senhores que receberam, né, a função delegada pelo rei, né, delegada depois pelo próprio imperador, né, porque o Carlos Magno ele era rei dos francos, não é? Mas também foi coroado imperador do Ocidente pelo Papa Leão III lá, né, no Natal do ano 800, tá certo? Então, esse poder vinha do próprio imperador, do próprio rei. Era uma delegação, a confiança que o Carlos Magno delegava aos grandes nobres do reino, né, para administrar em seu nome, para cobrar impostos em seu nome, tá certo? Em aplicar a lei e a justiça em seu nome. Então, continuando. Inicialmente, no final do século IX, o feudo era dado pelo rei em troca de serviços prestados à monarquia. A partir do final do século XI, o feudo tornou-se um bem privado, concedido em troca de serviços privados, não mais para o Estado, né, mas entre homens livres e que estão selando um contrato, selando um compromisso de ajuda mútua. Então, essa concessão poderia ser terra, dinheiro, direitos diversos, era feita por um nobre intitulado senhor ou suzerano, né, senhor, e outro nobre chamado vassalo, em troca essencialmente de serviço militar. Então, voltando aqui, feudo é qualquer benefício, certo? Doado em troca de algo, como compensação de algo. Com o passar do tempo, a importância da terra, né, passou a ser vital nesse mundo, um mundo de insegurança, onde ter um patrimônio terrestre, né, fixo, terra, era algo essencial. Então, com o tempo, a maior parte do feudo passou a significar doação de terra. Mas, na origem, feudo, não é? Porque o próprio significado vai se modificando ao longo do tempo. Então, feudo é benefício, entendido aí como doação de benefício. Benefício que poderia ser doação de terra, poderia ser gado e poderia ser direito. Como assim direito? Por exemplo, o direito de receber taxas de passagem numa ponte. Então, eu posso doar esse direito de receber taxas de passagem numa determinada ponte, posso doar a um outro senhor, na forma de feudo, tá certo? Entendido feudo como benefício doado em troca, em compensação de um serviço prestado, tá certo? Então, o principal serviço, digamos assim, que o vassalo se comprometia para com o seu senhor, para com o seu suzerano, entendido que os dois são senhores, os dois são homens livres, só que um está doando o feudo e o outro está recebendo o feudo. Então, o principal compromisso do vassalo era militar, era de defesa. Não significava que todos os dias ele estivesse à disposição do seu senhor. Geralmente, no ano, os vassalos se comprometiam com 45 dias no ano de serviço militar, ou seja, o seu senhor, o seu suzerano, poderia acioná-lo, pedir ajuda, não é? Para que ele lutasse na sua comitiva,
né, nas suas necessidades de guerra. Lembrando aqui que um senhor poderia ter vários vassalos, né? Um mesmo senhor poderia contrair vários contratos vassálicos com outros senhores. Ao mesmo tempo, o senhor que numa relação é vassalo, recebe o feudo, numa outra relação, num outro contrato com outro senhor, com outra pessoa, ele poderia ser suzerano, ele poderia estar doando terras ao invés de receber, tá certo? Então, sempre colocar essa questão aí, tá? Quem doa é suzerano, é o senhor, e quem recebe o feudo é vassalo, né? Embora os dois sejam de um mesmo extrato, de um mesmo estatuto, do homem, são homens livres, são homens que não ganham a vida, vamos dizer assim, com trabalho braçal. Isso aí é o servo, é o camponês. Mas vassalos e suzeranos, os dois são senhores. Só que no momento em que um doa o feudo, este é o suzerano. E aquele que recebe, este é o vassalo, na relação. Tá certo? Então, são relações pessoais e diretas, sem intermediação, de homem a homem. Tá certo? Bom, então, pouco a pouco, né, essas relações vão se fortalecendo. Então, lembrar aqui que os germânicos não tinham essa noção de Estado como bem público, né? E as terras do reino, né, eram constantemente distribuídas. É o que nós vimos, né? A importância de estudar o reino franco é justamente perceber esse tipo de relação, né, e como ela se consolida, e mesmo com a fragmentação do Império Carolíngio, as práticas vão continuar, certo? Bom, do outro lado da base social, a gente falou aqui de relações do alto, certo? Relações entre os estamentos, os grupos sociais superiores da hierarquia social, tá certo? Mas temos os estratos da base, né? Então, a gente está falando dos trabalhadores, dos que sustentam essa sociedade com o seu trabalho, produzindo, plantando, colhendo, consertando pontes, estradas, produzindo mercadorias, né? Porque essas propriedades, essas grandes propriedades, elas vão tender à autossuficiência, né? Ao autoabastecimento. Não quer dizer com isso que elas sejam completamente e absolutamente fechadas ao comércio ou alguma troca com o mundo exterior. Não podemos pensar a sociedade assim tão absolutamente fechada, tá certo? Até porque há produtos que não são conseguidos em determinadas regiões. Não tem, né? Pelas questões naturais mesmo. Então, por exemplo, o sal não era produzido numa região, era comprado, adquirido, trocado, vindo de outras regiões, tá certo? Mas o que se buscava era que cada grande propriedade dessa buscasse ao máximo produzir o que ela precisava, tá certo? Então, nessa base, a gente vai ter os trabalhadores, os camponeses livres, os camponeses presos à terra, os artesãos. Vamos ter comerciantes. É claro que a gente sabe que com a insegurança, né, com as invasões, as práticas comerciais elas são reduzidas, mas elas não são eliminadas, elas não deixam de existir, tá certo? É bom que a gente lembre que naquela Europa, né, essa Europa feudal que a gente está falando, havia sim contatos, inclusive com mercadores muçulmanos, né, com os chamados infiéis, com mercadores judeus, com mercadores italianos. Lembrar que nas franjas, né, as franjas aqui que a gente está se referindo são as bordas, né, as partes do litoral dessa Europa, ela é um pouco mais dinâmica, né, as trocas se processam melhor. Quando a gente adentra o território, aí as trocas se reduzem um pouco, tá certo? Mas elas não deixam de acontecer. Agora, acontecem, em termos comparativos, acontece muito menos, né? Em menor quantidade. Então, voltando à base dessa sociedade, os colonos. Então, pelo colonato lá atrás, novamente, lá no Império Romano, aquelas dificuldades de se conseguir escravos devido à estabilização das conquistas, né? A dificuldade
de conseguir mão de obra, a dificuldade de sobreviver na cidade, enfim, fugir dos impostos. Então, há uma, digamos assim, uma interação entre o que detém o domínio territorial, a vila romana, a grande propriedade, e aqueles que precisam sobreviver. E aí há uma troca também, só que aqui é uma troca entre alguém do estamento superior com alguém da base, certo? Então, é a troca entre o senhor e o camponês, entre o camponês que não está podendo pagar imposto, então vai prestar serviço a um grande senhor, né? É do plebeu que fugiu, que não interessa mais a cidade, que a cidade está insegura, já não abastece mais, já não tem um abastecimento regular, então está difícil viver na cidade, então foge-se para o campo, certo? Então, lembrar aquelas relações. Essas relações aí é que vão depois, com os séculos também, se estabilizarem e se enraizarem, né, a ponto de o camponês, ele vai ficar preso, né, por compromissos à terra na qual ele trabalha. É o que a gente vai chamar de servo de gleba, servo preso à terra, com compromissos, né? Veja, não há uma uniformidade, né, das relações em toda a Europa, tudo ocorreu do mesmo jeito, ao mesmo tempo, com a mesma intensidade, não ocorre dessa maneira, certo? Então, em algumas regiões, claro que foi interessante para o camponês ter essa garantia de que não podia ser tirado da terra arbitrariamente, certo? A menos que desobedecesse ou cometesse algum delito grave, e aí ele seria expulso, enfim. Mas, não sendo isso, não ocorrendo, há uma garantia, né? As leis do costume, as leis que vão se estabelecendo, de fixação do servo à terra, faz com que, mesmo o senhor feudal, né, doando a terra para um outro senhor, o seu vassalo, esse senhor que recebe, ele recebe essa terra com os trabalhadores que nela estão acostumados há anos e anos trabalharem ali. Então, é como se o camponês preso à terra mudasse de senhor, mas não mudou da terra, tá certo? Então, vamos observar essas relações aí. Bom, estou tentando aqui passar o slide e ele não está respondendo. Deixa eu ver aqui. Respondeu, tardiamente, mas respondeu. Vejam aqui. A gente está falando de relações no mundo em que a relação pessoal, a relação de compromisso é de pessoa a pessoa. E há uma relação de dependência pessoal, certo? Então, no feudalismo, eu coloquei aqui uma citação de Jacques Le Goff, é um grande medievalista francês, né? Um dos grandes. E aí ele diz, o que é esse feudalismo? Pensando essas relações, né, que se estabeleceram no que a gente está chamando de Idade Média, né? De Idade Média aí de formação dessa nova realidade, certo? Histórica. Um sistema de organização econômica, social e política, né? Então, organização, como as pessoas se relacionam, né? De que status, de que situação social, né? Com que tipo de compromissos, relação econômica, quem está oferecendo o quê, qual a função de cada um nessa nova realidade, né? E política, quem manda, quem obedece, né? De que maneira, quais as bases desse poder, né? Então, ele diz, um sistema de organização econômica, social e política baseado nos vínculos de homem a homem, no qual uma classe de guerreiros especializados, então o senhor que doa o feudo, o senhor que recebe um feudo, eles fazem parte de um mesmo estatuto, tá certo? Então, homens livres, homens de armas, não é? Então, os senhores, subordinados uns aos outros, então você terá uma extensa rede, teia mesmo, né? Várias conexões entre esses vários senhores. Então, você tem senhores muito poderosos, vocês têm senhores não tão poderosos assim, até o mais simples cavaleiro, só tem lá o cavalo e a armadura, né? Então, é o mesmo estatuto,
mas dentro desse estamento, desse grupo social, existe também hierarquia. Existem aqueles mais poderosos do que outros, certo? Então, subordinados uns aos outros por uma hierarquia de vínculos de dependência. Dominam uma massa campesina, né? Camponeses, trabalhadores, que explora a terra e lhes fornece com que viver. Então, observar sempre essa síntese, né? Da perspectiva do Jacques Le Goff, do que foi o feudalismo nessa Europa aí ocidental. Então, o que seriam esses laços desses senhores que nós estamos aqui nos referindo já há algum tempo? Antes eu vou pegar aqui mais um dicionário, dessa vez a Idade Média, Nascimento do Ocidente, do historiador Hilário Franco Júnior. Vejam o que é que ele fala sobre o que é esses laços, né? De quem está chamando de vassalagem, suzerania e vassalagem, entre dois senhores. Então, vamos lá. Vassalagem. Laço contratual que unia dois homens livres. O senhor, o dominus, recebedor de fidelidade e serviços nobres, isto é, não produtivos, não servis. Então, esse senhor, ele vai receber o juramento de fidelidade de um outro senhor, né? Jurando compromisso, fidelidade, obediência, não é? E serviços não servis, ou seja, não é um servo. A gente não está falando de um senhor e servo, a gente está falando de dois senhores, certo? E aí ele diz, e o vassalo? Então, entre o senhor e o vassalo. Vassalo, que quer dizer vassalos, termo derivado do céltico guas, que é homem, aquele que recebe sustento de outro. Nos séculos VIII e IX, prevalecia o vínculo pessoal. Alguém recebia uma terra porque era vassalo. A partir do século XI, prevaleceu o elemento real. Alguém se fazia vassalo para receber um feudo. Daí a importância, né, do território, da terra como sinônimo de poder, não é? Então, dois homens livres, né, vão realizar um contrato vassalo, um contrato de compromisso, tá certo? É uma relação de reciprocidade. O que quer dizer isso? Que há uma troca. Não é um doa e o outro recebe o feudo e fica por isso mesmo. Não, quem recebeu está se comprometendo com aquele que doou a terra, comprometendo-se principalmente com serviços, a prestação de serviços militares, serviço das armas. Então, aquele que doou pode acionar os seus vassalos, né? Principalmente para serviço militar, para atuar em alguma guerra, em algum conflito, em favor do suzerano, né? Em favor daquele que doou o feudo. Certo? Então, vamos lá. Relações de reciprocidade entre membros das ordens superiores. Vejam aqui outra coisa. Quais seriam essas ordens superiores dessa sociedade que está se formando? O que foi que nós vimos com o Reino Franco? Né? O que foi que nós vimos com a experiência carolíngia? Que a igreja se fortaleceu também. Vejam, o Império Carolíngio se desfez, foi fragmentado, o Tratado de Verdun se dividiu, né? Novas alianças se formaram, alguns nobres, né, foram servir a Carlos o Calvo, outros nobres a Lotário, e por aí vai. A nobreza se divide entre os herdeiros lá do Carlos Magno e se divide entre novas relações vão se constituindo, né, entre esses vários nobres. Só que aí entra também o clero. Lembram que nós falamos que parte do clero católico também serviu ao Estado carolíngio. Serviu até o Império Romano durante, né, quando começou com Constantino, o Edito de Milão. Então, Constantino trouxe para dentro do Estado o serviço do clero. Lembrar que o clero tem aquele saber, né, da escrita, da leitura, do conhecimento. Então, o Estado carolíngio, Carlos Magno, lá atrás,
ele sim também empregou, né, na sua administração, não só os nobres leigos, como os, vamos dizer assim, está entre aspas, né, como os clérigos, né? E eu estou falando desse clero alta, né, esse alto clero, não é o simples padre, não, é o clero, né, essa sociedade ela é extremamente hierarquizada. Então, dentro dos próprios estamentos, dessas ordens sociais, né, a gente tem também hierarquia, tá certo? Então, dentro do clero, você tem alto e baixo clero. O alto clero, aí pensando o Papa, os bispos, né, os abades, que são os chefes dos mosteiros, né, os responsáveis, né, pelos mosteiros, pelos monastérios. E no baixo clero, os sacerdotes, mais simples, os sacerdotes de paróquia, né? Lá da igreja, da igrejinha. Então, esses sacerdotes, esses padres e monges fazem parte do baixo clero. E esse estamento da guerra, né, dos nobres, dos senhores que nós estamos falando, também tem sua hierarquia, né? Tem uma nobreza mais forte, a gente está se referindo não só ao rei, que é o topo, né, mas aos duques, aos condes e marqueses. Mas a gente também tem uma pequena nobreza, né? Dos barões, dos cavaleiros, dos castelães, né? Castelãos, né? Que tem um castelo, né? Dentro de um domínio maior. Então, a gente tem alta e baixa nobreza também, tá certo? Então, vamos lá. Sucerania e vassalagem, relação, né, dos estamentos superiores entre dois senhores livres, né, em que um doa o feudo e o outro recebe o feudo, certo? São relações de reciprocidade, de troca. Então, ao doar o feudo, aquele que recebe está se comprometendo com o seu senhor em defendê-lo, em prestar serviço militar. Além de serviço jurídico, né? O senhor, o sucerano, ele pode convocar seus vassalos para ser aconselhado, para um concílio mesmo, não aconselhamento. E também ajuda econômica em determinadas situações. Por exemplo, o senhor pode sagrar seu filho cavaleiro, é uma cerimônia, né? Há todo um gasto com armamento, cavalo, armadura, os festejos, né? E aí os vassalos só contribuem, né, para esse evento. Casamento de uma filha, também os vassalos são chamados a contribuir. O seu senhor, o sucerano, é feito prisioneiro por um outro, existe um resgate, então os vassalos são convocados a pagar o resgate do seu senhor. Então, tem alguns compromissos econômicos específicos, tá certo? Então, tem o jurídico, de aconselhamento, o econômico e, principalmente, o militar, o compromisso militar, tá certo? Existe uma cerimônia, isso é feito, né, com testemunhas, esse contrato vassálico. Então, no cerimonial, né, que vai atar, né, que vai amarrar, né, dar o laço, né, desse compromisso de lealdade entre dois senhores, segue um ritual, né? Primeiro, o futuro vassalo ele presta homenagem ao seu senhor, né? ao suzerano, né? Falando, né? de honrá-lo, né? e ser leal e proteger, enfim. E o juramento em si, né? há um beijo, né? entre as partes, né? como sinônimo de juramento, o vassalo sempre em posição subordinada, ajoelhado, né? E há a investidura. A investidura é o momento final dessa cerimônia, né? Que é quando o senhor transmite o feudo para o vassalo, né? Como assim transmite o feudo? É simbolicamente falando, né? Então, transmite-lhe um punhado de terra ou um ramo, né? de folhas, simbolizando o feudo que está sendo doado, tá certo? Então, vamos passar adiante. Então, essa é uma das principais relações sociais e de poder na sociedade feudal, tá certo? Em cima sempre de um compromisso e de reciprocidade, que quer dizer troca, tá certo? Um doa o feudo, o outro recebe. Bom, aqui eu coloquei, para a gente ter uma ideia do contrato vassálico, né? Lembrar que esses contratos sempre estão fragilizando a figura real, né? A figura do rei, ele não deixou de existir. Só que o rei agora, digamos que seja o suzerano dos suzeranos, o senhor dos senhores,
Mas na prática, em termos de poder real, né, de poder de fato, ele está sendo fragilizado, porque a cada doação ele está se desfazendo de patrimônio, certo? Então, vamos lá. Aqui abre aspas. Aqui vocês têm uma iluminura, né, em cima de um contrato vassálico e ao lado uma representação mais idealizada, mais recente, de um vassalo se ajoelhando ali frente ao rei. Então, vamos lá. O contrato vassálico completava-se materialmente pela presença de um elemento, a terra, cedida pelo proprietário, que continuava seu dono. Interessante aqui. A gente está falando, né, de doação, e essa doação implica em respeito ao contrato, certo? O suzerano poderia tomar de volta o feudo doado? Poderia, se o vassalo não cumpre com suas obrigações, por exemplo. O filho do senhor que é vassalo, do senhor que recebeu o feudo, ele herda o feudo? Ele herda, mas herda desde que ele renove o contrato vassálico. Se o sucerano também já morreu, renova com o filho do sucerano. Então, são relações que vão sendo renovadas ao longo do tempo. Pode ocorrer do vassalo trair o senhor? Pode, ocorreu. Tem vassalos que ficam muito poderosos, a ponto de rivalizar com o seu senhor. Eu vou lembrar aqui um caso clássico, que é o Duque da Normandia, um poderoso vassalo do rei da França. Ele foi quem atravessou o Canal da Mancha e depois subordinou e subjugou a Inglaterra e fundou, né, uma dinastia lá na Inglaterra. Era um vassalo, era o duque, um duque. Recebeu terras do rei da França na região da Normandia, certo? Então, há vassalos muito poderosos que chegaram a ameaçar seus senhores também, certo? Então, vamos lá. O contrato vassalo completava-se materialmente pela presença de um elemento, a terra, cedida pelo proprietário, que continuava seu dono, e o que se chamou benefício. Então, doação de terra ou de qualquer outro bem ou direito é um benefício, tá certo? O benefício então, o valor material do contrato feudal e a vassalagem é o valor pessoal. O contrato vassálico era moralmente consolidado através de duas cerimônias renováveis a cada mudança de vassalo ou de suzerano, como eu estava falando agora há pouco. A homenagem, ato pelo qual o vassalo se declara submisso ao senhor, jurando fidelidade e obediência. E a investidura, quando o suzerano entrega ao vassalo um objeto que simboliza o feudo. Aqui uma outra, aqui uma iluminura, né, que representa o rei da França, Filipe IV, recebendo homenagem do rei Eduardo I da Inglaterra, no século XIV. E aí eu lembro, né, que aquele duque da Normandia que fundou lá uma dinastia na Inglaterra é justamente essa relação. O rei inglês era vassalo do rei francês, certo? Então, é o que eu estava falando com relação a, muitas vezes, a vassalos tão poderosos quanto o rei, né? E até que se transformam em rei também, né? Em meados do século IX, o poder real no Ocidente europeu era mais simbólico que efetivo. A nova onda de migrações intensificou a insegurança política, aquelas ondas lá que a gente estava falando, não é? Normandos, né? Os vikings, enfim. Isso provoca essa nova onda de insegurança, certo? Os nobres passaram a julgar-se donos das terras que defendiam e administravam em nome do rei. Então, ele recebeu do rei, mas ele já age como se dono fosse dessas terras, não é? Iluminura, representando o rei da França, Filipe IV, recebendo homenagem do rei Eduardo I da Inglaterra, século XIV. E a professora está ficando velhinha, né? Está repetindo coisas já, tá vendo, né? Então, vamos lá. Até mesmo os monarcas, que também eram nobres, estabeleciam relações vassálicas entre si. É o caso aqui do rei da França com o rei da Inglaterra. Bom, aqui está um esquema geral dessas relações que nós estávamos aqui a comentar, certo? Então,
a Idade Média, tem duas relações essenciais. Essa que nós estávamos agora a estudar, de suzerania e vassalagem, e a relação de servidão, né? As relações servis, certo? De subordinação a um senhor pela servidão. Então, veja lá. A primeira, essa que nós estávamos vendo agora, são laços de vassalagem, suzerania e vassalagem. É entre um senhor que doa um feudo e um senhor que recebe o feudo. Entre homens livres, como a gente estava falando. Reforço isso aqui, para não confundir vassalo com servo. O serviço que o vassalo presta ao seu senhor é um serviço das armas. Não é um serviço do campo, da enxada, da colheita. É um serviço militar, é um auxílio militar. É um tipo diferente de serviço, certo? Então, nos laços de suzerania e vassalagem, de um lado você tem o suzerano, que é o senhor, que doa o feudo, do outro lado você tem um outro senhor, vassalo, que é o que recebe o feudo. Ambos, suzerano e vassalo, são senhores, minha gente, tá certo? A gente só diferencia aqui nessa hora de saber quem é senhor de quem, mas ambos são homens livres, são homens que têm domínios de terra, e se não tem, vai ter, porque ao receber o feudo passa a ter, certo? A outra relação social que marca, né, esse mundo feudal é a relação entre um membro da ordem superior, das ordens superiores, e um da ordem inferior, dos trabalhadores. E aqui eu vou abrir um parênteses, né? Lembrar que existem senhores feudais da igreja, ou seja, bispos, por exemplo, que têm feudos. A igreja tinha muitos feudos, né? Abadias, mosteiros eram feudos, né? Eram territórios dominados por essa abadia, por esse monastério, né? Por aquele bispo. Então, muitos homens da igreja, do alto clero, da alta hierarquia da igreja, eram senhores feudais também, tinham servos também. A igreja, é bom lembrar aqui, a igreja, por ter um domínio ideológico, um domínio do papel que ela conseguiu associar, né, à sua imagem de interventora, de intercessora entre os homens e Deus, daquela que leva ao caminho da salvação, que dá o apoio, dá o perdão, né, ajuda ao perdão dos pecados, é uma instituição que, nesse momento, ela vai justificar essa sociedade estratificada, essa sociedade em que existem duas ordens que exploram a ordem que trabalha. A ordem que eu me refiro aqui, gente, é o estamento, né? São estamento aqui entendido como agrupamentos, né, de determinados, vamos dizer assim, de pessoas que fazem parte de um determinado tipo, desempenham um determinado papel social, certo? Então, a igreja tem um papel social, ela trouxe para si o papel, né, de ser o caminho da salvação, no mundo atormentado pelo desejo, né, pela preocupação com o pós-morte, com a preocupação do que é pecado, se peca, se não peca, se vai ser salvo, se não vai ser salvo, se vai ter conforto após a morte. Então, a igreja termina ratificando, confirmando esse tipo de sociedade, em que o servo, o que está na ordem inferior, tem que se resignar, se conformar, o camponês tem que se conformar, o artesão tem que se conformar com a sua situação nesse mundo para ganhar um mundo melhor depois, certo? Então, ela termina por confirmar esse tipo de sociedade, tá certo? Então, nós vamos ter senhores eclesiásticos da igreja, que tem feudos também. A igreja, inclusive, vai ser a maior detentora, a maior proprietária de terras na Europa, né? Ela recebe muitas doações, ela não divide esse patrimônio, ela não deixa herança, não é? Como se fosse um nobre, né? Então, ela não divide patrimônio. Então, ela é a maior proprietária de terras, a igreja enquanto instituição na Europa. Então, voltando, os laços agora de servidão entre alguém da ordem superior e alguém da ordem inferior, certo? É entre um senhor feudal e um camponês.
Aí são estatutos diferentes, né? De uma ordem dos que trabalham com uma ordem daqueles que guerreiam ou daqueles que oram, vamos chamar assim os membros da igreja, tá certo? Então, laços de servidão entre um senhor, seja ele leigo ou eclesiástico, e o trabalhador, seja ele o servo, o trabalhador, que é o camponês preso à terra, seja ele um trabalhador livre, né? Que não tem esse estatuto de estar preso à terra. Há uma troca aí sempre. Essa sociedade, como eu falei, é de reciprocidade. É de dominação e de reciprocidade, certo? A reciprocidade aqui o senhor se compromete para com o trabalhador em lhe ceder lotes de terra no seu domínio territorial, lotes de terra chamados mansos, é esse o termo, no qual o camponês vai tirar o seu sustento e o de sua família, certo? Nesse pedaço cedido pelo senhor, para aquele trabalho. E também o senhor se compromete em lhe garantir proteção, certo? Em troca, é reciprocidade, em troca, os trabalhadores, né? Eles têm muitas obrigações, certo? Para com o senhor. Obrigações são pagas principalmente em serviços, né? Ou em transferência de parte da produção do servo, né? Ou as duas coisas. Você tem trabalho e produtos também, tá certo? Bom, então, mostrando assim, esquematicamente, nós temos uma sociedade dividida em ordens, né? Geralmente, quem faz parte, porque não existiam, mas elas vão se formando, né? Ao longo do tempo, vão se formando essa compreensão de que existem grupos diferenciados na sociedade, que a gente está chamando de ordens e estamentos. E cada ordem dessa cumpre uma função na sociedade, certo? Então, deixa eu ver se eu pego aqui mais uma referência para a gente ficar claro. Deixa eu ver se eu acho. Se eu não achar, vocês têm também o capítulo 5º, né? Para leitura, tá certo? Só botar aqui. As relações entre as ordens. Do ponto de vista econômico, nobreza e clero compartilhavam origens e interesses comuns. Por isso que eu estava falando que clero e nobreza são os estamentos superiores da sociedade. Os dois estamentos eram proprietários de terra e dela retiravam o seu sustento. Não eles próprios trabalhando, né? Opunham-se nesse sentido aos trabalhadores, em especial aos servos, sujeitos a sustentar toda a sociedade por meio de obrigações e taxas feudais, como a corvéia, a talha e as banalidades. Aí eu deixei lá no nossa aba, no OpenRedu, um roteiro para vocês irem se guiando, né? E pedir algumas obrigações, que vocês pesquisassem algumas obrigações dos servos, certo? Essa leitura que eu fiz agora, eu tirei do livro Conexões com a História, volume 1, tá certo? É do ensino médio. Vamos lá. Então, é uma ordem, né? É uma sociedade de estamentos, né? De acordo com a tradição e os costumes, o nobre e o servo pertenciam a duas camadas sociais desiguais. Desiguais. Enquanto os servos eram marcados por obrigações, os nobres eram identificados por seus privilégios. Já o clero atribuía a si o papel de intermediário das forças sobrenaturais ou divinas na terra, ou seja, estava mais próximo de Deus e, portanto, acima das convenções humanas. Bom, então a gente ressalta aqui dois tipos de compromissos, de reciprocidade: os laços de sucerania e vassalagem e os laços de servidão.
Ah, gente, deu problema aqui. Então, pessoal, deu um probleminha aqui na transmissão, mas vamos dar continuidade aqui, tá certo? Vamos terminar, porque esse encontro foi mais para a gente deixar clara aquela leitura que eu pedi que vocês fechassem do capítulo 5º. Daquele capítulo, eu não vou cobrar Império Bizantino na nossa prova, tá certo? Então, fica a formação desse mundo feudal na Europa Ocidental, tá certo? Que é isso que nós acabamos de ver. É uma sociedade de ordens, né? Oratórios, belatórios e laboratórios, né? Quer dizer, o clero, aqueles que oram, né? Que fazem a conexão com o sagrado, que estabelece as normas de conduta, né? Que indica a forma de melhor viver no mundo para conseguir a salvação. Então, tudo isso aí está nas mãos do clero. A nobreza, que é o estamento guerreiro, é o estamento que tem por função a defesa dessa sociedade. Não é? Na própria formação dos cavaleiros, né, na sagração dos cavaleiros, tem um juramento de defender a fé cristã, propagá-la, defender os fracos, né, os oprimidos. Então, tem toda uma perspectiva aí, né, de ordem moral do que se espera dessa ordem dos belatórios. E, por último, os trabalhadores que sustentam toda a sociedade, né, com o fruto do seu trabalho. E as relações de reciprocidade são essas duas que nós acabamos de ver, né? Entre as ordens superiores, que é de sucerania e vassalagem, ou simplesmente vassalagem, e os laços de servidão, que é entre um senhor, ou seja, o membro da ordem superior, com um membro da ordem inferior, tá certo? Bom, tá aí a colocação. A gente fala de 3 ordens, clero, nobreza e trabalhadores, mas lembrando que clero e nobreza fazem parte das ordens superiores da sociedade, desse topo aí. E os trabalhadores estão na base, certo? Bom, a gente falou muito aqui em doar terra, receber terra, e que o nobre que recebe, não é ele que vai trabalhar na terra, ele não é servo, tá, gente? O nobre que recebe, o senhor que recebe o feudo, o senhor que recebe a terra, ele é outro senhor, certo? Seja ele mais modesto, mas ele é também um senhor feudal, certo? E como é que está dividida esse senhorio, que é essa propriedade, né, e os direitos do senhor sobre ela, né? O senhorio é a unidade de produção básica do feudalismo, né? E a busca de sempre produzir o máximo que pudesse, tudo que necessitasse, né? E aí esse senhorio ele tem 3 divisões, tá certo? Internas. Então a gente tem território relativo à chamada reserva senhorial, que essa é exclusiva do senhor, não é ele que vai trabalhar a terra, mais uma vez. Exclusiva do senhor, que é exclusiva para benefício do senhor, mas quem trabalha a terra é o camponês, tá certo? Então, a reserva senhorial, nessa área do senhorio, estou chamando de senhorio, é o que a gente chama também no livro didático de feudo, mas o mais correto é senhorio ou domínio, tá certo? Mas encontra-se feudo também. Então, reserva senhorial são as terras cultiváveis exclusivas do senhor, né? Ou seja, tudo que se produzir nessas terras é para uso do senhor. Então, terras cultiváveis, castelos, celeiros, estábulos, moinhos, oficinas artesanais, né? Todos esses equipamentos, né, do feudo estão lá, nessa área exclusiva do senhor. Uma outra área de terras dentro do domínio é o manso servil, ou reserva servil. Como o nome já diz, são as terras destinadas aos lotes de terras de camponeses, né? Os camponeses que servem àquele senhor, que trabalham nas terras daquele senhor. Então, essas terras são destinadas para os camponeses tirarem o seu sustento e o de sua família, certo?
E, por último, uma outra área de terra que forma, né, o senhorio é o manso comunal, como o nome já diz, comunal, comum. Há uma tradição muito antes, né, também dos germânicos, de um uso coletivo, um uso tanto de senhor como por parte dos trabalhadores, né? São as terras destinadas aos bosques, né, ao pomar, as pastagens, a retirada de madeira da terra, tirar mel, colher frutos silvestres, para a caça. Então, é uma área comum de preservação, tá certo? Claro, a grande caça, por exemplo, essa é exclusiva para os senhores, tá certo? Então, terras de uso tanto de servos quanto de senhores. E agora vamos ver rapidamente a servidão, certo? O que seria a servidão? Qual é a condição de servo? Eu coloquei lá no roteiro, deixei lá no OpenRedu, um questionamento, né? O que é que difere? Existe diferença ou é a mesma coisa entre servo e escravo? Veja, há elementos que são parecidos, né? Por exemplo, o servo e o escravo, eles devem obediência ao seu senhor, ok? Mas o que é que diferencia? O escravo, ele pode ser vendido, né? Ele pode ser doado. O servo não, né? Ele é um livre e não é. É complicado, né? Porque há muitos trabalhos assim, não há um conceito. Mas o servo é um elemento diferente, né? Porque ele não é escravo, porque não pode ser vendido nem comprado, certo? Depois que paga suas obrigações, né? que todas as taxas junto ao seu senhor, o que ele produz é dele, né? Então, assim, os servos não eram livres, pois não podiam abandonar o feudo, né? Não poderiam abandonar o senhorio, né? Essa condição era passada hereditariamente para os seus filhos, né? Para os filhos mais velhos. Então, sem o consentimento do senhor, ele não poderia sair do domínio. Mas também ele não era escravo, pois não era propriedade do senhor e nem podia ser vendido nem comprado. É complicado, mas era assim. Agora, há várias situações, como eu falei, não há homogeneidade, né? A Europa é muito grande, as relações sociais variaram muito, né? De feudo para feudo, de região para região. Então, houve locais, por exemplo, que os servos fugiram, não queriam, né? Cansados dessa vida, fugiram. E quando há um movimento de renovação das cidades, no período medieval, né? Que nos livros passam como renascimento urbano e comercial, aquele servo que conseguisse passar 1 ano e 1 dia distante do seu domínio, sem ter sido reclamado pelo senhor, ele ganhava a liberdade. Há locais que o senhor dispensa, né, o servo. Então, tem várias situações assim que a gente tem que pensar que é um período de 400, né, 400 anos, por aí, 300, né, desse feudalismo valendo, né, esse feudalismo mais forte, mas que existem as modulações, né, existem as realidades que às vezes não seguem essa regra aí que nós estamos falando, tá certo? Bom, relação de trabalho servil. Vamos ver como é isso. Mais uma vez, reciprocidade, troca, mesmo que seja numa relação de subordinação, de um mais poderoso e um do segmento inferior da sociedade. Em troca de proteção e terra, então o compromisso do senhor é disponibilizar terra para o trabalho do servo, de sua família, para reter de sua subsistência, né, de sua produção, e proteção. O servo, por sua vez, o servo e a sua família, né, todos trabalham, pagavam imposto ao senhor em forma de trabalhos ou produtos. É essa a troca, certo? Muitas obrigações. Nossa, é uma lista enorme. Mas as principais são a corveia. A corveia é o trabalho do servo na reserva do senhor feudal, naquelas terras exclusivas do senhor feudal. Geralmente 3 dias na semana, né? Variando de região para região, mas o comum
mais, né, encontrado era essa relação de 3 dias na semana, trabalhos nas terras do Senhor, fazendo as mais diversas atividades, desde o plantio, colheita, limpa do terreno, ceifar, né, os campos, consertos, reparos, enfim. Então, trabalhos nas terras do Senhor, sem remuneração, é trabalho gratuito nas terras do Senhor, é a corvéia. Uma outra obrigação é a talha. A talha é um percentual da produção tirada das terras reservadas aos servos, né, para o Senhor, certo? Então, naqueles mansos servis, naquelas lotes de terras destinadas, cada família camponesa tinha um lote de terra, né, para trabalhá-lo e tirar sua subsistência, uma parte do que eles produzissem nessas terras também tinha que doar ao Senhor. É a talha. Outra taxa, né, é a banalidade, ou as banalidades. Né? Então, tudo que o servo precisasse, né, o servo ou o camponês, né, precisasse de utilizar de algum equipamento do castelo, equipamento do senhor feudal, ele pagava. Por exemplo, ele vai moer o trigo no moinho lá do senhor feudal. Então, parte da farinha que foi moída fica com o senhor feudal. É a banalidade, tá certo? Mão morta é uma taxa de compensação pela morte de algum membro adulto da família do servo, né, do camponês. Então, é como se fosse uma compensação pela perda de uma mão de obra, de um trabalho que o senhor não vai ter mais. E há outras e outras obrigações. Eu coloquei ainda aqui as primícias. Isso aí já é um imposto, uma taxa que é para o clero. Veja que esse campesinato, eles pagam. Eles têm obrigações para com o senhor feudal e para com o clero, tá certo? Então, as primícias são as primeiras crias. Então, o servo tem um rebanhozinho, né, uma criaçãozinha, nasceu um carneiro, o primeiro carneiro é para a igreja, né? Enfim, o dízimo, né, um percentual ali, 10% do que ele produzia, né, para a igreja. Enfim, tem essas outras obrigações. Aqui uma representação do feudo, né? E aqui os componentes desse feudo. Trouxe aqui 2 iluminuras, né? A gente falou ano passado de iluminura, assim, né? Essas iluminuras aqui é do século XV, né? E foram encomendadas por um grande nobre francês, o Duque de Berry, que era irmão do rei da França, né? E aí era muito comum na Europa os chamados livros das horas, né? Livro de orações, livros devocionais. E esses livros eles eram ricamente ornados, né, com as iluminuras. Isso era muito caro, era um trabalho assim, especializado, né? E só os mais ricos dessa sociedade é que contratavam, né, esses artesãos, esses artistas, né, mais especializados para ter esses livros de orações, livros devocionais de salmos, né? E calendários também. Então, esse aqui é um dos mais famosos, né? Que é as ricas horas do Duque de Berry, né? Então, ele faz, são desenhos, né? Iluminuras belíssimas, né? Mostrando os 12 meses do ano, com as estações do ano, né? E aí vem as várias passagens. Então, você tem aqui na imagem 1, o mês de junho, né? E na imagem 2, o mês de maio, né? O mês de uma festa, aí você vê a nobreza, né? Toda bem vestida desse mês de maio, e aqui no mês de junho, os servos trabalhando, ceifando. Certo? Depois eu deixei uma indicação no final, para que vocês vejam, né, e visitem e vejam um pouco dessa riqueza que foram as iluminuras, esse trabalho. Então, os irmãos Limoges, né, Limoges foram os que começaram, né, as iluminuras desse livro, As Ricas Horas do Duque de Berry, mas eles nem o contratante, né, nem o Duque de Berry, nem os iluminadores, os irmãos Limoges, eles terminaram, né? Eles conseguiram ver a obra pronta, né? Eles morreram antes e outros concluíram esse livro de horas. Bom, aqui está a sugestão de sites para vocês, tá certo? E não deixem de ver esse aqui do Carlos Alexandre, historiador, comentando as ricas horas
do mês de maio. Eu até passei aqui, é do Duque de Belver, tá certo? Então, gente, a gente fica por aqui, relembrando para vocês. Veja, nós fizemos 3 videoaulas, não é? Essa é a última, pelo menos para a nossa AE, né? Em termos de assunto. Vou fazer mais uma para comentário, tipo revisão, mas é só coordenadas, tá certo? Vou postar logo mais. Mas fica esse aqui concluindo essa primeira parte do mundo medieval, que foi a Europa Ocidental, as novas relações sociais e políticas que surgiram, né, desse mundo pós-queda do Império Romano, passando pela herança do Império Carolíngio, fortalecimento da Igreja. A Igreja, mais uma vez, né, ela sobreviveu tanto à queda do Império Romano, quanto o desmembramento do Império Carolíngio, se fortaleceu. Então, você tem, de um lado, né, a descentralização política, o aumento dos poderes dos senhores locais, né, o rei cada vez mais frágil do ponto de vista material, do patrimônio, né? E, ao mesmo tempo, uma igreja mais fortalecida no sentido do patrimônio também. Então, o império se esfacelou, mas em toda essa Europa ocidental cristianizada, você tem uma rede, né, de monastérios, né, de mosteiros, de igrejas, de catedrais, de paróquias, perpassando os feudos, os reinos, né? Então, você tem uma igreja bem fortalecida nesse período e justificadora dessa sociedade de ordens, tá certo? Então, não esqueçam, leia o capítulo 5º, vão ao Open Redu, né, dar uma olhada nas outras postagens, tá certo? Então, bom estudo e até a próxima. Até lá.